Bom dia, pessoal. Estamos no Portal Aduaneiro. Meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos apresentar o livro Tributos sobre o Comércio Exterior, de autoria da professora doutora Lisiane Angelotti Meira. Nós temos a honra de receber aqui hoje a doutora Lisiane Angelotti Meira, professora, pesquisadora e coordenadora adjunta do Programa de Mestrado em Políticas Públicas e Governo da FGV de Brasília. É doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, onde ela foi orientada pelo professor Paulo de Barros Carvalho. É mestre especialista pela Universidade de Harvard, onde ela foi agraciada com o Lyndon Graham Fellow. É conselheira do CARF, é auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, trabalhou na equipe redatora do Regulamento Aduaneiro de 2009 e no Código Aduaneiro do Mercosul de 2010, fomos colegas em ambos esses trabalhos. A professora Lisiane também é autora de vários livros e artigos, talvez uma das pessoas que mais tenha publicações no Brasil sobre tributos, sobre comércio exterior. E a professora Lisiane também é membro da Academia Internacional de Direito Aduaneiro, onde ela ocupa a cadeira de número 89. Nós vamos conversar hoje com a professora Lisiane sobre o livro que deriva da tese de doutorado dela, defendida na PUC São Paulo, sob orientação do professor Paulo de Barros Carvalho. A obra é prefaciada, inclusive, pelo professor Paulo, e é uma obra que analisa os tributos, como o próprio nome sugere, os tributos incidentes sobre o comércio exterior. Então, tributos sobre o comércio exterior. Professora Lisiane, vamos iniciar a nossa conversa com uma análise geral do livro, uma visão geral do livro, da estrutura, dos capítulos do livro e mais ou menos como você pensou em organizar esse livro para o leitor que quer ter contato com a obra. Olá, muito obrigada, Trevisan, pelo convite, né? Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. É uma honra estar participando aqui com você e estar conversando sobre esse tema tão importante, né? O nosso direito aduaneiro, que necessita ainda de bastante, né? Debate, muitas ideias, e nisso sua contribuição é muito importante. Bom, o livro Tributo sobre o Comércio Exterior, ele foi concebido, foi elaborado no âmbito dos meus estudos de doutorados na PUC de São Paulo. Eu já trabalhava na Receita, né, há uma década, boa parte do tempo com a matéria aduaneira, então a minha ideia foi justamente trazer, né, para a prática do comércio exterior, especialmente da tributação, esse estudo, essa teoria, e me aprofundar, né, de forma a tentar tecer um panorama da tributação do comércio internacional de mercadorias no Brasil de uma forma estruturada, de uma forma lógica, né, uma análise completa, e com isso, né, tentar fazer essa matéria mais inteligível e mais sistematizada. O livro, ele se divide em algumas partes, eu não inicio diretamente pela tributação. Inicialmente, o capítulo 1º trata dos fundamentos, onde justamente eu vou explicar a teoria na qual eu me embaso para desenvolver esses estudos. Então, a ideia é justamente trazer o conhecimento acadêmico e juntar, né, com a experiência e o dia a dia da tributação do comércio exterior. Então, o início trata, né, apresenta esses fundamentos jurídicos e teóricos. Depois, há uma parte em que há um estudo do sistema, o subsistema constitucional tributário, né, porque nós sabemos que é extremamente importante para um estudo sistemático entender onde que estão as bases, os princípios constitucionais. Em seguida, eu trato ainda de parte teórica, tributos, deveres, obrigação, né, tentar esclarecer e também informar o leitor a linha que eu sigo, né, quanto ao entendimento dessas matérias. E, em seguida, ainda uma parte teórica importante, há um estudo, e a base, né, da forma como eu trato a tributação, da regra matriz ou norma matriz
de incidência tributária. Então, eu apresento com o objetivo de aplicar essa forma de pensamento bastante estruturado, bastante lógico, né? Uma teoria baseada na concepção do professor Paulo de Barros Carvalho. Então, eu tenho um capítulo dedicado a isso no livro. Em seguida, ao capítulo dedicado aos aspectos internacionais. Então, a ideia não só é tecer um panorama, né, dos acordos que têm impacto na tributação brasileira, principalmente da importação, e também mostrar essa relação, né, do nosso direito interno sobre a tributação do comércio exterior com os acordos internacionais, para nós entendermos essa estrutura, entendermos essa relação e, inclusive, entendermos a fonte, né, de várias normas e vários princípios que vêm de fora, né? Nós temos que entender a fonte, entender como eles funcionam, até para aplicar devidamente aqui no Brasil, né, em face da nossa Constituição ou da nossa legislação. Então, o objetivo é esse. Bom, já no capítulo 6, aí sim, né, aí há um tratamento dos tributos incidentes no comércio exterior, começando pelo imposto de importação, com base na norma de incidência, na regra matriz de incidência tributária. Então, há um desenho desse tributo e, ao mesmo tempo, né, baseado no que já foi exposto, a indicação condicional, análise da legislação, né, e esse tratamento mais aprofundado de cada um dos tributos incidentes na importação, né? Então, trato do imposto de importação, do IPI, das contribuições para PIS, PASEP, né? COFINS, o adicional ao frete, CID de combustíveis na importação e também o imposto de exportação. Então, todos são desenhados ou tratados com base nesse fundamento teórico, com base na regra matriz, e há um aprofundamento na legislação brasileira. E, como conclusão, na verdade, é apresentado o que seria o regime jurídico brasileiro desses tributos, ou seja, o que regula, né, a nossa tributação do comércio exterior, principalmente da importação, tendo em conta a nossa teoria, né, ou a teoria, a Constituição brasileira, né, a legislação brasileira e os acordos internacionais. Como tudo isso faz com que seja tecido o regime jurídico dos tributos brasileiros incidentes sobre o comércio exterior. O que, né, talvez haja de diferente nessa obra é, ao mesmo tempo, a amplitude, porque nós temos obras importantes que tratam de cada um, mas aqui é um tratamento mais completo, essa visão geral que nos permite, né, e também essa junção da teoria, né, com a perspectiva do funcionamento do comércio exterior brasileiro. Então, eu acho que, em termos bem gerais, a gente pode olhar para a obra com esses olhos. Legal, legal. Obrigado, Lisiane. Assim, nessa obra, eu tenho certeza que, por ser uma obra de fôlego, acho que é uma das últimas, apesar de ser de 2012, é uma das análises mais recentes que a gente tem com abrangência sobre todos os tributos incidentes no comércio exterior. E a gente sabe que essa legislação muda toda hora e que você deve ter, durante o estudo, adaptado coisas. Tem alguma curiosidade sobre o processo de feitura? Alguma história adicional que você queira contar para a gente sobre o processo de feitura desse livro? Eu acho que, assim, a principal surpresa talvez tenha sido o próprio fôlego do trabalho, né? Porque, na verdade, você vai aprofundando, vai juntando, vai combinando, é teoria, é o aspecto internacional, é a legislação brasileira, que é bastante precisa, né, e minuciosa, os aspectos infralegais. Então, eu acho, assim, que a principal surpresa talvez tenha sido o trabalho que deu a extensão, né, e
e também as curiosidades que foram surgindo pelo próprio funcionamento, né? Então, a relação desses tributos, a carga tributária, né? A incidência de um sobre o outro. Então, todos esses detalhes que a gente conhece em termos mais genéricos, mas vai compreendendo as características. E também, sem dúvida, né? É inerente ao comércio exterior e, consequentemente, à tributação do comércio exterior, essas mudanças. Então, sim, né, entre terminar, entregar a tese e depois para publicar o livro, por isso que eu digo que o livro é baseado nos estudos de doutorado, mas houve um tempo entre isso e foi necessária uma revisão bastante grande, porque a legislação ela é realmente dinâmica. Então, eu acho que, de um lado, a gente tem aí alguns fundamentos teóricos, uma visão harmônica, né, que eu tentei colocar no livro, e que, digamos, são mais estáveis, mas os detalhes e a legislação mais específica é bastante dinâmica. Obrigado, Lisiane. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha e inscreva-se no canal Portal Aduaneiro. Para ser avisado sobre novas publicações, ative a sinetinha. Em breve teremos vídeos sobre legislação aduaneira nacional e internacional. Acompanhe ainda as nossas postagens diárias nas redes sociais, Portal Aduaneiro, no Facebook e no Instagram.